Estados Unidos. Vamos observar o que vem falando o presidente do país, Donald Trump. Ele concedeu uma entrevista à Fox News e nessa conversa ele destacou uma ligação com o presidente chinês Xi Jinping. Ele classificou esse diálogo como amigável. Vamos acompanhar. Friendly conversation. I had a great relationship with him prior to COVID. I had a very good relationship with him. I thought it was a very good conversation. We've had other communication before that. They are a very ambitious country. He's a very ambitious man. He's a man that was, I don't want to be naive and say my friend, but he was like my friend. We had a very good relationship. I had a very good relationship with Putin also. I would say Iran is a different story. I will be honest with you. Iran is a whole different thing. That's a religious deal that is very dangerous. That's theocracy. Very dangerous. Nessa mesma entrevista à Fox News, Donald Trump afirmou que planeja entrar em contato com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Happens to be a smart guy. Kim Jong-un is a smart guy. You'll reach out to him again. I will. Bem, vamos falar então com o nosso analista Américo Martins, porque é isso, temos várias declarações de Donald Trump e é com ele que a gente repercute, traz análise e o contexto em que essas falas vêm. Tudo bom, Américo? Bom dia para você. Olá, Carol, muito bom dia, excelente sexta-feira para você e toda a nossa audiência. Para todos nós. Vamos lá então, Américo. Já que a seção do site da CNN Internacional tem uma análise destacando justamente a declaração de Donald Trump com relação à China, a Xi Jinping. A avaliação feita por lá é que Trump 2.0 está indo muito bem para a China até agora. E aí é uma pergunta que é a que eu te faço. Até quando dura essa lua de mel? Isso vai depender muito dessa própria relação que o Trump fala com o Xi Jinping, que ele disse que foi muito boa antes da Covid, depois tivemos o problema da Covid, ele chegou a acusar a China de praticamente provocar a Covid e agora eles tentam uma reaproximação. É importante notar também, Carol, que o presidente Donald Trump começa agora, obviamente, já no cargo, a ter discursos mais pragmáticos. Discursos de um chefe de Estado, não mais de um candidato. Então vamos lembrar que durante a campanha eleitoral do ano passado, ele foi muito crítico da China, ele fez várias acusações e várias ameaças contra a China, inclusive de aumento de tarifas de importação de produtos chineses, chegando a dizer que aplicaria tarifas de 25% extras sobre qualquer produto chinês. Ele entende, obviamente, que a China é o grande adversário geopolítico, estratégico de longo prazo dos Estados Unidos, mas ele também começa a entender os problemas que uma guerra comercial trariam para os Estados Unidos, em especial. Ele sempre coloca os Estados Unidos acima de qualquer coisa, então ele começa a entender esses problemas. Os dois tiveram uma... Perdão, Carol, tiveram uma conversa que aparentemente foi muito boa ao telefone pouco antes da posse do presidente Donald Trump. E eles aparentemente tiveram uma conversa que foi muito franca, em que os dois lados colocaram as suas preocupações. Essa conversa ajudou um pouco ali a limpar o ambiente, a deixar o ambiente um pouco mais amigável, menos carregado. E eles falaram, entre outras coisas, dessa questão de tarifas. O próprio Donald Trump já voltou a dizer ontem que ele prefere não ter que impor tarifa nenhuma aos produtos chineses. Portanto, ele está aberto ali a algum tipo de negociação com a China. Ele reclama muito que os Estados Unidos têm um déficit comercial muito grande com os chineses. Mas isso é porque a economia chinesa nos últimos anos está muito mais competitiva, então oferece esses produtos a preços muito melhores do que preços talvez similares dos Estados Unidos e alguns outros produtos que os Estados Unidos nem fazem. Então não é culpa também dos chineses. Hoje houve uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da China dizendo que eles não têm interesse também em nenhuma guerra comercial e que eles também não têm interesse nesse superávit, eles não trabalham para ter um superávit comercial tão grande com os Estados Unidos. Ele acontece por conta das famosas forças do mercado, a tal da livre concorrência, oferta e procura. Os americanos procuram produtos chineses, eles exportam para os Estados Unidos e acabam tendo esse superávit. Existe
Em resumo, Carol, apesar de toda aquela retórica durante a campanha, uma retórica que foi entendida até como quase xenofóbica em determinados momentos do Donald Trump, ele entende pragmaticamente os efeitos de uma guerra comercial na economia americana se ele resolver adotar, por exemplo, medidas duras contra os chineses. Aparentemente temos um bom espaço para negociação, para acomodação, o que seria ótimo do ponto de vista econômico e também da redução das tensões geoestratégicas, políticas entre esses dois países. Só para concluir, o Donald Trump também reconheceu ontem, naquele discurso que ele fez para a audiência de Davos, no Fórum Econômico Mundial, que a China é fundamental para ajudar a encontrar a paz na Ucrânia. Então temos a possibilidade ali de uma parceria que pode ser positiva, no final das contas, entre China e Estados Unidos. A informação da CNN Internacional é justamente que Xi Jinping, nessa ligação, teria pedido um novo ponto de partida nas relações entre Estados Unidos e China. A conferir, Américo Martins, inclusive você falou sobre o Fórum Econômico Mundial, daqui a pouco o Américo volta para trazer para a gente o olhar sobre as declarações de Donald Trump por lá nesse evento. Daqui a pouquinho a gente conversa, Américo.